Boas pessoal, cá estamos nós mais uma vez e hoje estou aqui para falar da prestação da seleção portuguesa no Euro 2024. Vou falar aqui das notas médias dos jogadores e do treinador também. Falar também dos pontos fortes e fracos da equipa e da performance global e também depois do futuro da seleção. E começando pelo treinador, Roberto Martínez, ele fica com uma média de 4.9, que não é uma média positiva, pois ele acho que não esteve muito bem em alguns jogos, inventou um pouco em questões táticas, aquela utilização dos 3 defesas centrais não resultou muito bem. Portugal jogou sempre melhor com uma linha de 4 defesas. Depois também ele teve alguma resistência a tirar alguns jogadores que estavam em baixo de forma ou a não ter umas grandes performances em certos jogos. E pronto, por causa disso acaba por ter aqui uma nota algo negativa, mas também penso que ainda deve continuar na seleção, mostrar um pouco mais do seu trabalho e depois sim pode-se analisar se ele é o homem certo ou não para a seleção nacional. Passando agora para os guarda-redes, só tenho aqui o Diogo Costa, pois foi o único que jogou e ficou com uma boa média, 7.2. A sua performance contra a Eslovénia foi espetacular e recebeu um 10 e isso subiu bastante a nota, mas de maneira geral teve um bom Euro. Passando agora para os defesas, temos aqui o Nuno Mendes com um 8.1, para mim o melhor jogador da seleção. Depois logo a seguir o Pepe, estes dois estiveram mesmo muito bem a nível defensivo e o Nuno Mendes também contribuiu bastante para o ataque. Depois temos o Rubem Dias e o João Cancelo com um 7.5, também um Euro bastante sólido. O Gonçalo Inácio com um 7, que só fez 2 jogos, mas esteve bem, principalmente no segundo. E depois, por fim, temos o Diogo Dalot e o Nelson Semedo, com 6.5 e 6.3. Eles cumpriram, também não tiveram assim muitas oportunidades, pois não fizeram muitos minutos, mas quando estiveram relativamente bem. Eu resolvi não incluir médias dos jogadores que só fizeram um jogo. Se quiserem consultar a sua nota, podem ver o vídeo específico do jogo que fizeram. Passando agora para os médios, temos aqui o Vitinha com 7.6, para mim um dos melhores jogadores do Euro. Ele foi sempre muito esclarecido a jogar, mostrou sempre uma grande visão de jogo, grande capacidade para reter a bola, e só foi pena ele não ter marcado aquele golo contra a França, numa grande jogada que ele iniciou e depois apareceu na área, mas lá está, ele esteve mesmo muito bem e não foi com certeza por ele que a seleção não seguiu em frente. Depois temos o Palhinha com um 7, que mostrou sempre também uma grande capacidade defensiva e apareceu também algumas vezes na frente a criar algum perigo. E depois temos o Rubem Neves e o Bruno Fernandes com 5.8, dois jogadores que estiveram um pouco aquém das expectativas, principalmente o Bruno Fernandes, que foi sempre titular indiscutível e de facto não tiveram um bom Euro. E por fim temos aqui os avançados, primeiro o Rafael Leão com 6.5, ele até não começou assim muito bem o Euro, na fase de grupos teve alguma dificuldade para lidar com as defesas em bloco baixo, mas depois começou a subir e até terminou com um 8 na exibição contra a França, portanto tinha potencial até para subir a sua média, mas pronto, infelizmente Portugal foi eliminado e eles não conseguiu mostrar o seu futebol no resto do que faltava do Euro. O Francisco Conceição acaba com a mesma média que o Rafael Leão, por motivos diferentes, pois ele tem a nota um pouco inflacionada. No primeiro jogo teve um 7, apesar de jogar poucos minutos, depois marcou um golo muito importante e depois contra a França teve um 7.5, depois entrou bastante bem, vindo do banco e até criou chances claras de golo. Nos outros 2 jogos que jogou não teve assim tão bem, mas também não teve muitos minutos para poder mostrar o seu futebol. O Pedro Neto termina com uma média de 6.3, também um pouco inflacionada pelo primeiro jogo, e ele só jogou a fase de grupos e não convenceu muito. No jogo foi titular, portanto acaba por até ter um percurso descendente a nível de notas. O João Félix termina com um 6, ele só fez 2 jogos, contra a Geórgia esteve bastante bem até, mas contra a França não mostrou assim grande coisa, portanto levou um 7 no primeiro jogo e um 5 no segundo. O Diogo Jota terminou com um 5.7 de média, ele não esteve lá muito bem no jogo contra a Eslovénia, mas nos outros cumpriu até com o pedido. O Bernardo Silva ficou com um 5.6, ele teve uma excelente performance contra a Turquia, mas de resto deixou muito a desejar e ele é considerado dos melhores jogadores da seleção, portanto desiludiu bastante. E por fim temos o Cristiano Ronaldo com um 5.2, ele até começou bastante bem e atribuiu-lhe um 7 nos 2 primeiros jogos, mas depois a sua performance desceu. Também é bastante culpa do treinador por não o ter tirado mais cedo em certos jogos e acaba por ser aqui o elemento com uma pior média da seleção. E o top 5 da seleção acabou por ser
este, Nuno Mendes em primeiro lugar, depois Pepe, Vitinha e empatados em quarto lugar o Rubem Dias e o João Cancelo. Penso que os pontos fortes da seleção foram a capacidade para controlar o jogo, principalmente contra equipas mais fracas, a defesa sólida, pois não foram permitidas muitas chances aos adversários e também a qualidade técnica que foi mostrada em certos momentos. O principal ponto fraco da seleção foi a finalização, houveram muitas oportunidades desperdiçadas e depois também os sistemas táticos de Roberto Martínez que não resultaram e os lugares cativos que alguns jogadores parecem ter. Quanto à performance global da seleção, foi abaixo das expectativas, houve sempre problemas com blocos baixos e houveram jogos bastante aborrecidos, pois parecia que a equipa nunca sabia o que fazer com a bola, houve sempre muita posse de bola, mas problema para criar mesmo chances flagrantes e depois quando eram criadas, como já disse, haviam problemas na finalização e Portugal acaba eliminado no melhor jogo que fez contra a França, num jogo até que podíamos muito bem ter passado, mas infelizmente perdemos nos penaltis. Sobre o futuro da seleção, tenho a dizer que temos uma base sólida, vários jogadores de classe mundial em várias posições, ainda são relativamente jovens e podem jogar as próximas competições das seleções. A retirada de Ronaldo e de Pepe deve estar próxima, talvez Ronaldo ainda faça o próximo Mundial, mas o Pepe penso que já não fará, apesar de que terminou este europeu sendo um dos melhores jogadores da equipa. No entanto, temos jovens com bastante qualidade a aparecer e alguns até que já são titulares, como o Diogo Costa, e eles dão bastantes garantias para um futuro próximo. E foram estas as minhas opiniões sobre o Europeu 2024 e sobre o futuro próximo da seleção. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.